Hoje vamos recapitular o filme chamado Não Olhe para Cima de 2021. A jovem estudante de doutorado em astronomia Kate Dvosky está trabalhando com o telescópio Subaru em Michigan quando descobre um cometa passando perto da Terra. Seu professor, Dr. Randall Mindy, parabeniza-a por suas descobertas e depois de nomear o cometa com seu nome, eles calculam sua trajetória, chegando à conclusão de que o cometa atingirá a Terra em 6 meses. E devido ao seu enorme tamanho, causará extinção em todo o planeta. À beira do pânico, eles ligam para a NASA para informá-los sobre esta descoberta. E o chefe do Escritório de Coordenação de Defesa Planetária, Dr. Teddy Oglethorpe, diz-lhes para virem a Washington para que possam ter uma reunião com o presidente sobre este assunto, que agora é considerado informação confidencial. Eles vão à Casa Branca de manhã cedo e ficam esperando o dia todo sem ouvir uma palavra do presidente, que prioriza cuidar de um escândalo envolvendo um de seus candidatos. Kate e Randall são enviados para passar uma noite em um hotel, onde ligam para seus entes queridos e tentam encontrar conforto em suas vozes, sem poder contar o que está acontecendo. Randall liga para sua esposa June e seus filhos para ver como estão, e Kate conversa com seu namorado Philip, que trabalha como jornalista em um importante jornal. No dia seguinte, Kate, Randall e Teddy finalmente conseguem ver a presidente Jane Orlean e o chefe de gabinete Jason Orlean, que também é filho do presidente. Eles não levam a sério os seus avisos, dizendo que são avisados sobre o fim do mundo todos os meses com desculpas como colapso econômico e armas nucleares soltas. Por isso, por enquanto, ela quer que eles fiquem sentados e calados até que as provas intercalares terminem. Visto que a Casa Branca não fará nada, Ted quer que eles vazem as informações para a imprensa, o que pode causar problemas, já que falar sobre informações confidenciais é ilegal. Enquanto o Peter Isherwell, CEO bilionário de tecnologia da Bash, também fica sabendo do comentário recebido graças a alguns astrônomos amigos dele, Philip consegue uma entrevista para Kate e Randall com o New York Herald. Eles aceitam publicar sua história, especialmente quando confirmam os dados com outros cientistas, e ouvem a Casa Branca negar tê-los conhecido, mas primeiro querem que eles apareçam no talk show matinal The Daily Rip, apresentado por Brie Eventi e Jack Bremer. Eles também não são levados a sério pelos anfitriões, que acham que devem manter as más notícias leves, e Kate retruca ficando irritada diante das câmeras e apontando o quão aterrorizante é a situação antes de ir embora. Randall fica para terminar a entrevista. Depois, a equipe de marketing do New York Herald mostra os resultados da apresentação. A cantora que apareceu diante deles falando sobre seu rompimento teve mais menções nas redes sociais. Kate virou meme como uma garota furiosa, e Randall é visto como extremamente bonito para um cientista, mas ninguém se importa com o que eles têm a dizer. O jornal decide cancelar o apoio, alegando que a NASA disse que os dados não são bons o suficiente, mas eles rapidamente percebem que o chefe da NASA, que nem é astrônomo de verdade, é um dos doadores do presidente e trabalha de acordo com sua agenda. Para piorar a situação, Philip aproveita a viralização de Kate e escreve um artigo sobre como costumava dormir com ela, o que ela aceita como um rompimento, e Randall não consegue ficar fora das redes sociais, discutindo com qualquer pessoa que questione seu conhecimento científico e teóricos da conspiração. Quando a presidente se vê envolvida em um escândalo maior envolvendo algumas fotos íntimas de suas partes íntimas, ela envia o FBI para trazer Kate, Randall e Ted ao seu escritório novamente e pede desculpas por tê-los ignorado. Kate rapidamente percebe o fato de que eles estão fazendo isso só porque tem medo de perder as provas, mas aceita ajudar de qualquer maneira porque conseguir parar o cometa é a prioridade mais importante no momento. O presidente faz uma transmissão nacional anunciando que o cometa é real e que tem um plano para destruí-lo. Vão lançar uma espaçonave que pode atingir o cometa com armas nucleares. Apesar da opinião de Randall de que esta deveria ser uma missão guiada por tecnologia remota, Jane escolheu o general Benedict Drask para pilotar a espaçonave, porque ela acha que ter um herói como imagem de seu plano ajudará as pessoas a lidar com as notícias. Jane e Randall começaram a aparecer em todos os tipos de programas de TV e capas de revistas conforme o evento se tornou viral na internet. Depois de aparecer novamente no Daily Rip, Randall e Brie acabam se pegando, enquanto Teddy e Kate discutem com negadores de cometas em um programa conservador. Chega o dia do lançamento e o evento é transmitido globalmente. A espaçonave decola com sucesso. Todos estão prontos para comemorar o fato de o cometa desaparecer em breve.
Mas quando Peter Isherwell chega e conversa em particular com o presidente, eles ficam chocados ao descobrir que a espaçonave está voltando. Jane cancelou a missão. Algumas horas depois, enquanto o mundo ainda tenta entender o que aconteceu, Randall é designado conselheiro científico-chefe da Casa Branca e levado a uma reunião de emergência do gabinete, enquanto Ted e Kate são deixados para trás. Acontece que a razão pela qual cancelaram a missão foi porque Peter Isherwell, que também é um dos doadores do presidente, descobriu que o cometa é composto por trilhões de dólares em minerais de terras raras que os fabricantes de tecnologia usam em objetos como telefones, e eles têm estado a ficar sem elas porque a China possui a maior parte das minas. O plano é enviar alguns drones para fragmentar o cometa e deixar que esses fragmentos menores caiam no oceano para serem extraídos posteriormente. Randall não concorda com isso, especialmente quando percebe que a tecnologia que Peter Isherwell vai usar não passou por revisão acadêmica e todos os cientistas que tentaram falar contra ela foram silenciados. Mas o assunto está fora de seu controle agora. Após a reunião, ele se reúne com Kate e Ted em um bar e conta tudo sobre Peter Isherwell. Algumas pessoas os ouvem e Kate decide que eles merecem saber a verdade. Então ela anuncia em voz alta para que todos ouçam que o presidente permitirá que o cometa atinja o planeta para que os ricos possam ficar ainda mais ricos. Não me diga! Isso incita uma série de tumultos pela cidade. Então o FBI prende Kate e a acusa de compartilhar informações confidenciais e danos à propriedade privada. Mas eles concordam em deixá-la ir se ela assinar um acordo onde ela concorda em não falar mais sobre o assunto em público ou na mídia, que Kate obviamente aceita e retorna para sua pequena cidade natal em Illinois. Recuperar a antiga vida não é fácil, pois os pais não a aceitarão de volta porque apoiam o governo e não querem comerciantes em sua casa. Ela começa a trabalhar como caixa em um supermercado onde conhece Yul e seus amigos, que a admiram e a convidam para sair com eles. Depois de descobrir que eles estavam roubando do mercado e deixá-los ir mesmo assim porque ela não se importa mais, considerando que o fim do mundo está chegando, Kate aceita se juntar a eles, iniciando um relacionamento com Yul. Enquanto isso, Randall continua a trabalhar para o presidente, pensando que é a única coisa que ele pode fazer para ajudar o planeta de alguma forma, e tem um caso com Bree. Uma noite, os dois voltam para o quarto de hotel e encontram June lá, esperando para surpreender o marido. Randall nem mesmo se desculpa, apenas tenta inventar algumas desculpas. Então June joga seus frascos de comprimidos nele antes de partir para sempre. Depois de discutir com Isherwell sobre sua ciência defeituosa e ouvir que algoritmos dizem que ele morrerá sozinho, Randall aparece no Daily Rip e finalmente perde o controle. Furioso, ele grita em rede nacional e chama a atenção de todos por não estarem mais preocupados com o cometa, que as pessoas começaram a acreditar que não é real. Ele também aponta como Isherwell está calando a boca de todos os cientistas que não concordam com ele, que o presidente mentiu e que todo o governo perdeu a cabeça. O FBI o pega depois disso e oferece a ele o mesmo acordo que fizeram com Kate. Então Bree termina com ele. Algum tempo depois, Randall está voltando para Michigan e Kate está deitado no telhado com Yuli quando os dois olham para o céu e veem a mesma coisa. O cometa está finalmente perto o suficiente para ser visível a olho nu. Os dois se gravam com ele e pedem que o mundo veja, dando início a um movimento chamado Olhe para Cima, do qual milhões de pessoas ao redor do mundo aderem e fazem postagens na internet. Randall até começa a aparecer na TV novamente, criticando o governo por seus planos terríveis e até ganhando o apoio de 2 cantores famosos que escrevem uma música especial para Apenas Olhe para Cima. Isso fez com que Jane retaliasse com seu próprio movimento chamado Não Olhe para Cima, que é apoiado por milhões de eleitores conservadores e malucos por conspiração que acreditam nela quando ela diz que Randall só quer que eles tenham medo e percam a liberdade. Motins e protestos tomam conta das ruas enquanto a Rússia, a Índia e a China trabalham em conjunto para enviar a sua própria nave espacial para parar o cometa. Mas o seu lançamento falha e a nave espacial explode. À medida que o cometa se aproxima ainda mais e os negadores finalmente começam a entender as mentiras, Randall leva Kate e Yul às compras e depois os leva de volta para sua cidade natal
para que possam passar o último dia juntos como uma família. Nessas circunstâncias extremas, June decide aceitá-lo de volta depois de admitir que também o traiu na faculdade. E Ted se junta a eles logo depois. Todos jantam juntos, contando anedotas e enviando uma última oração a Deus enquanto esperam a chegada do cometa. Na noite do lançamento, enquanto esperava para começar, Jane perguntou a Isherwell como seria a morte dela, e ele respondeu que ela seria morta por um animal desconhecido. A espaçonave decola e eles perdem alguns drones, mas Isherwell antecipou que havia uma margem para erro e afirma que está tudo bem. No entanto, ele está incrivelmente errado, e o resto dos drones explodem assim que fazem contato com o cometa. Sabendo que agora estarão mortos com certeza, Isherwell e Jane deixam o local para se juntar a outros milionários em uma nave espacial secreta projetada para manter seus passageiros vivos criogenicamente, para que possam fugir da Terra antes que o desastre aconteça. Esquecendo-se completamente do filho, Jane liga para Randall e oferece um lugar para ele e sua esposa. Mas ele recusa, querendo ficar com eles até o fim. Pessoas em todo o mundo agarram-se aos seus entes queridos enquanto o cometa atinge a Terra e destrói a vida como a conhecemos. O único sobrevivente que saiu das ruínas foi Jason, que imediatamente comemora sua vida tirando uma selfie. 22.740 anos depois, a nave com milionários finalmente encontra um planeta com uma atmosfera semelhante à da Terra para eles viverem. Homens e mulheres são acordados de seu sono criogênico e exploram a área. E quando Jane viu um lindo animal novo e tentou se aproximar dele, ela foi atacada por ele, sendo efetivamente morta por um animal desconhecido conforme previsto pelos algoritmos. Espero que tenham gostado. Até a próxima.